Muito bem, agora sim, vamos falar sobre o fatorial de um número, tá? É um assunto bem simples e é um assunto que ele é muito útil para análise combinatória, tá certo? Eu imagino que alguns de vocês já tenham visto, quem viu de boas, quem não viu, a gente vai tentar entender rapidamente, tá? E é bem tranquilo mesmo. Então, assim, seja n um número inteiro não negativo, ou seja, n pertencente aos naturais, a gente vai chamar fatorial de n e a indicação é esse n exclamação, tá? Esse valor numérico, n fatorial, vai ser n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, até chegar no 3, no 2 e no 1. E aí a gente faz esse produto. Exemplo, 5 fatorial vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 20 fatorial, 20 vezes 19 vezes 18, até chegar no 1. Todos eles, não pula, tá? E aí, importante essa definição. 1 fatorial e 0 fatorial é 1, tá? Então, inclusive, a gente vai ver depois, eu já explico de antemão, que é uma pergunta que às vezes se fazem, por que 0 fatorial é 1? É porque se supõe que eu não escolhi determinada coisa, já é uma escolha. Então, como já é uma escolha, 0 fatorial é 1. Esse escolha, esse termo que eu usei, ele vai estar implicitamente associado ao conceito de fatorial. A gente vai falar mais sobre isso quando estiver falando lá de combinação, tá? Mas de antemão, vamos ficar com esses conceitos aqui de fatorial. A combinação vai ser na aula da semana que vem. E aí, por exemplo, 3 fatorial fica 3 vezes 2 vezes 1. Lembrando que eu tenho que realizar a conta. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. 5 fatorial, como eu já falei, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você fizer esse produto, dá 120. E aí você vai vendo que à medida que o número vai aumentando, maior vai ficando o meu valor. Exemplo, 10 fatorial. Vocês sabem quanto vale? Vai ser 10 vezes 9 vezes 8. Deixa eu só pescar aqui na calculadora. 10 fatorial dá 3.628.800. 15 fatorial, só para vocês terem uma noção, já dá 1,3 vezes 10 elevado a 12. 12 números, beleza? Então, notem aí que se eu tiver, por exemplo, 30 fatorial, vocês vão ter bastante dificuldade para desenvolver. Mas mesmo assim, trabalhando com fatorial é bastante útil, mesmo se trabalhando com valores altos, porque a gente pode trabalhar dessa forma. Olha, o 5 fatorial, a gente pode escrever ele como sendo 5 fatorial igual a 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. A gente não precisaria, por exemplo, escrever, voltando aqui a um exemplo, 10 fatorial. Poderíamos escrever ele como sendo 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, por exemplo. E isso vai ser útil para a gente realizar algumas operações, como vendo daqui a pouco. Ok? Dúvidas sobre isso, queridos? Sobre o que é fatorial de um número? Perguntas? Se o número... Nós estamos falando da resposta, ou Jamile, ou, por exemplo, 120 fatorial. Se for 120 fatorial, vai ficar 120 vezes 119 vezes 118, até chegar no 1. E isso aí realmente dá um número muito, mas muito grande. Agora, 120 já é a resposta do 5 fatorial. Não confundam, tá? O que eu quero dizer, Ludmila? 5 fatorial como sendo 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Em vez de eu escrever como exemplo do 20 fatorial, do 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, até chegar no 1, eu posso como que, por exemplo, não sei se a palavra quebrar, e, por exemplo, escrever 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 fatorial. E quando eu digo 16 fatorial, é o 16 e como colocaram, tem o exclamação.
É porque em algum momento, aliás, porque esse 16 fatorial, ele vai naturalmente ficar entendido que eu vou ter que continuar do 16, do 15, do 14 até chegar no 1, beleza? Isso aqui é muito útil quando eu for resolver questões, por exemplo, essa questão C do exercício que eu coloquei aqui para vocês. 10 fatorial sobre 8 fatorial. Então, aqui vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. E como eu tenho fatorial em cima e 8 fatorial em cima e 8 fatorial embaixo, eu posso cortar, beleza? Por falar em cortar, eu digo até pelo amor de Deus, se eu tenho no item C ainda 10 fatorial, 8 fatorial, tem gente que vai lá e corta a exclamação em cima e embaixo. Querido, se eu fizer isso, eu estou errando, tá? Porque o 10 fatorial é vezes 9 vezes o 8 fatorial. Então, quando eu for estar cortando, eu vou estar cortando o 8 fatorial e não só o fatorial. Beleza? Outra coisa, nesse item A, por exemplo, 5 fatorial menos 3 fatorial não dá 2 fatorial, tá? Dá diferente. Vocês vão ter que fazer o fatorial do 5 primeiro, vão ter que fazer o fatorial do 3 depois, e por último, fazer a diferença entre eles. No item B, 3 fatorial ou fatorial? Então, eu tenho que fazer o 3 fatorial, que a gente viu que já vai dar 6, e aí eu vou ter 6 fatorial, que vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Oi, Carla. Pode falar, tá? Carla e Josinaide. Querem que eu explique de novo? Ok. Eu vou encerrar a gravação aqui, aí eu fico aqui explicando novamente, tudo bem? Porque basicamente era apenas isso, depois daqui a gente já encerra os nossos slides, tá certo? Aqui os exercícios, se vocês quiserem bater um print ou alguma coisa, podem ficar à vontade. Então, a gente tem aqui bastante material de exercício da aula de hoje. E aí, para encerrar a gravação, até uma próxima, e a gente vai ficar aqui depois mais um pouquinho, tá bom? Foi um prazer e até mais.